Olá, amigos, irmãos em Cristo. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecer a você que está nos recebendo aí na sua casa, no seu trabalho. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa narrativa aqui feita, através do Evangelho de Mateus, ela é logo em seguida a multiplicação dos pães. Um pouquinho antes, Jesus havia feito a multiplicação dos pães, pegando 5 pães e 2 pequenos peixes, e dado de alimentar uma grande multidão. Os discípulos fizeram parte disso, porque foram eles que foram até Jesus e disseram: a multidão está com fome. Jesus disse: dá a vocês de comer a eles. Então Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, e os discípulos tiveram a tremenda oportunidade de distribuir todo aquele alimento. E foi um alimento com muita fartura. Bem, após esse grande milagre, após esse milagre extraordinário de pães serem multiplicados e peixes sendo multiplicados, aquela multidão ali atônita, eles quiseram coroar Jesus como rei. E provavelmente alguns dos seus discípulos também queriam fazê-lo. Jesus, conhecendo a intenção daqueles homens, o que Jesus faz? Jesus pega os seus discípulos e manda eles irem atravessar o mar da Galileia. Jesus, porém, vai para o monte, para o secreto, vai para orar. Aqueles discípulos entrando no barco, e alguns deles ali já acostumados no seu dia a dia, nas embarcações, começaram a atravessar o mar. E provavelmente uma das conversas que eles estavam tendo ali naquele instante era comentar sobre o milagre que há poucas horas eles haviam participado. Eles viram os pães sendo multiplicados, eles viram os peixes sendo multiplicados. Foram eles que repartiram o pão para cada pessoa daquela multidão. Os seus olhos haviam contemplado todo aquele grande milagre. Agora, o que eles mal sabiam, que dentro de poucas horas eles iam enfrentar uma das maiores crises que até então ainda não haviam passado. De repente, a crise chegou. Mas de que maneira ela chegou? A palavra de Deus aqui está dizendo que de repente um vento contrário começou a bater naquela embarcação. E aquela embarcação começou a quase que a padecer. Aquela embarcação começou quase a ir à deriva. Então aqueles discípulos assustados começaram a gritar e começaram a ficar apavorados, porque agora os seus olhos já não estavam mais na fé da multiplicação dos pães e dos peixes.
Mas os discípulos focaram os seus olhos nas crises que de repente apareceu, sem nada avisar. Os olhos daqueles homens de Deus, daqueles homens que estavam pertinho de Jesus, se focaram na força do vento contrário. Eles se focaram na força das ondas. E eles se focaram ali na força do mar. De repente, o seu coração estava cheio de fé com multiplicação de pães. Mas de repente a crise chegou. E eles focaram os olhos nas coisas que estavam ali ao seu redor. Força do vento, força das águas, força do mar. Então, é bem provável que eles começaram a gritar desesperadamente porque o medo sobreveio aos seus corações e eles nada podiam fazer. E eles começaram então a remar para talvez voltar ou tomar uma outra solução. Mas mal sabiam eles que a segunda crise estava para chegar. Mal sabiam eles. De repente, no meio daquela escuridão da noite, em toda aquela tempestade, ventos fortes, onda forte, mar tenebroso, de repente eles enxergam, melhor dizendo, um vulto andando por cima das águas. Imagine um vulto andando por cima das águas. Esse vulto era o próprio Jesus, porque Jesus, lá no momento onde ele estava orando, buscando a presença do Pai, ele sabia que naquele dado momento os seus discípulos estavam enfrentando uma das maiores crises e não sabiam como lidar. Então, meu amigo, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, Ele não está desatento às crises que você possa estar passando. Seja nesse momento uma crise familiar, ou uma crise no seu trabalho, ou uma crise no modo geral, Ele não está desatento. E sabe o que Ele faz? Ele vem ao encontro. Ele vem ao nosso encontro. Só que Ele não vem ao nosso encontro da maneira conforme nós pensamos. Aqueles discípulos, de repente, eles enxergaram aquele vulto, mas eles não sabiam que era Jesus. E a crise foi novamente instaurada, a segunda crise, no meio da trajetória daquele mar. E eles começaram a olhar e falaram assim: olha, é um fantasma. Os olhos deles fixaram novamente na coisa errada, no momento errado. A superstição daquela época era fantasma, era espíritos. E eles começaram a crer que era realmente um fantasma. E de repente aquele vulto foi se aproximando mais perto cada vez dele. E eles começaram a gritar de pavor e gritar de pânico, porque a crise chegou de maneira horrível, de maneira em que os seus olhos ficaram amedrontados. Bem, de repente Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz uma palavra a eles: ei, meninos, ei, pescadores, não temam, não tenham temor no seu coração. Olha, sou eu, sou Jesus, tende bom ânimo, acreditem, eu estou aqui. De repente parece que aquele tumulto conhece a voz de Jesus, porque o apóstolo Pedro reconheceu a voz de Jesus. Então Pedro, entendendo que era o seu mestre, gera e brota uma fé no coração de Pedro naquele momento. E Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, Senhor, se é tu, Jesus, então dá uma ordem para mim, para que eu possa ir andando por cima das águas contigo. E Jesus disse assim: Pedro, vem, Pedro. E o texto aqui nos relata que Pedro, descendo do barco, começou a caminhar por cima das águas. A fé do apóstolo Pedro estava ali. Mas mal sabia o apóstolo Pedro que agora a crise que ele iria enfrentar não era mais as pessoas ali com todo mundo. Era uma crise pessoal. Pedro ia passar uma das piores crises da sua vida. Porque quando ele estava se aproximando de Jesus, o vento bateu no seu rosto. E ele olha a tempestade, e ele olha o vento. E ao invés de focar os olhos em Cristo, ele foca os olhos no vento. E ele começa então a afundar. E grita rapidamente: Jesus, por favor, me socorre.
E Jesus estendeu as mãos para Pedro e levantou Pedro e colocou Pedro em cima das águas. Amados, observe bem uma coisa aqui, muito importante para nós. Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele não acalmou o vento, ele não acalmou a tempestade. Ele atendeu a Pedro, a crises de Pedro. Ele pega o apóstolo Pedro, leva, vão caminhando por cima da água, num milagre extraordinário. Então eles entram dentro do barco. E quando eles entram dentro do barco, aqui o texto diz, foi ali, a partir daquele momento, foi que o vento cessou. Ali acabou a tempestade e ali acabou a crise das pessoas que estavam ali, dos seus apóstolos. Mas a palavra de Deus diz, ela continua dizendo aqui para nós que aqueles homens, vendo tudo aquilo acontecer, quando Jesus estava ali no barco, eles fizeram um reconhecimento dizendo bem assim, verdadeiramente, esse aqui é o Filho de Deus, realmente esse aqui é poderoso, realmente esse aqui é Deus, realmente esse aqui é o Senhor. Eles reconheceram isso. E eu quero encerrar essa palavra dizendo, tal qual Jesus se aproximou daqueles homens, e aqueles homens se aproximaram até Jesus. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, ele tem que ter a certeza e a convicção de saber que Deus existe e Ele recompensa aqueles que o buscam, diz a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte que está aqui nesse momento, aproxime-se de Deus, mas aproxime-se com fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aproxime-se dele, entendendo que Ele existe, porque Ele existe. Ele existe, porque foi Ele que criou o universo, foi Ele que criou o mundo, foi Ele que criou os céus, foi Ele quem criou a terra, foi Ele que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Saber que Deus existe é saber que Ele nos amou tanto, de uma maneira tão grande, que Ele deu seu único filho para morrer por nós. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe, porque Ele deu Jesus. Saber que Ele existe, saber que foi Jesus que foi até a cruz do Calvário, ali Ele morreu e ali Ele entregou-se por nós, deu a sua vida. Ele foi morto e nem uma sepultura a família tinha, porque tiveram que emprestar uma sepultura. José de Arimateia emprestou uma sepultura para Jesus. E Ele foi sepultado. Saber que Ele existe, é saber que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas enquanto Ele estava lá, Ele foi até o inferno, e Ele pegou as chaves da morte, pegou as chaves do inferno, e reteve essas chaves com Ele. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quer saber de uma coisa? Saber que Ele existe, é saber que nós temos salvação através de Cristo, e saber que Ele breve voltará a buscar a sua igreja. Tempos de crises, quando de repente a crise chegar na sua casa, vá com toda a fé até Deus, e saiba que Ele existe, porque Ele é Senhor e Ele é Salvador de toda a humanidade. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se de repente você nunca fez uma decisão por Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. E se você está passando um momento de crise, também faça essa oração comigo, repetindo assim: Senhor Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor entre na minha vida, entre na minha casa, faça uma mudança, seja o meu Salvador e o meu Senhor, porque eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Querido amigo, querido irmão em Cristo, quero te agradecer pela atenção que você nos deu aí, e você pode nos seguir através das redes sociais, tá? Aí nós temos aí o canal no YouTube, Comunhão Cristã, Almirante Tamandaré, temos o Facebook, temos um canal agora especial para as crianças. Acesse lá no YouTube, Turminha do Tio, para você encontrar material fabuloso lá também, tá? Então, Deus abençoe você ricamente. Tenha uma abençoada semana aí, em nome de Jesus, e fica com Deus.